Oi, gente, boa noite. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Olá, professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Passando o link aqui para a nossa convidada, que ela acionou um outro link aqui, estava na sala errada. Já começaremos, só um minutinho. E aí, gente, tem alguém do interior hoje? Branca presente. Da onde? Não falou da onde? Branca. Eu sou de Campinas. A Larissa de Botucatu, a Irma de Araraquara, o Flávio de Fernandópolis. Quem mais? A Ana Lídia de São Sebastião, o Arthur de Taubaté. Nossa, que maravilha. Guilherme de França. Boa noite, a Kátia aqui em Barueri. Oi, Kátia, você não é do interior, você é capital. Eu sabia que você ia falar isso. Tá do lado, né? É isso aí. A Samanta de Porto Alegre. Marcelo, da onde de Santa Catarina, Marcelo? Danilo, daqui da capital. Jair de Campinas. Ernesto do Tabuão. A Raíssa de Jundiaí. Vida é muito paralisante. Toda vez que a gente trava, que ela não deixa. O Claudinei de Birigui. Marcelo de Timbó. Conheço Timbó. Muito legal, muito bom. Mais uns minutinhos, a nossa convidada já chega. Bom, gente, vou aproveitar. O pessoal já está entrando. Vou começar com nossos recadinhos paroquiais. Lembrando todas e todos que nós temos o nosso dia, já está tudo agendado, dia 6 de novembro, próximo, segunda-feira, 6 de novembro, vai ter o nosso primeiro congresso de DPOs, Congresso Estadual de DPOs. Então, o pessoal aí do interior que quiser aproveitar para passar o final de semana, vai ser emendado com o feriadão, né? O feriadão de 2 de novembro vai ser na quinta. Então, olha só, quinta, sexta, depois vai ter na segunda o nosso congresso. Já os convites já foram disparados, né, pela nossa zelosa comissão, aliás, o pessoal da Secretaria de Comissões já mandaram os convites, vamos ver conforme o pessoal for confirmando, eu vou avisando vocês. Ernesto, dia 6 de novembro, próximo, 6 de novembro, vai ser o congresso presencial. Então, vão participar o pessoal que está participando do Legal Consult, vai ser bacana. E vai ter os nossos debates aí a respeito dessa nossa experiência, 2 anos. Então, um convite aí para todas e todos os DPOs setoriais aí de todo o estado, importante participar, a gente fazer network, vai ser bem legal. Vai ser na sede da OAB, aqui na Maria Paula. Vai ser aqui na Maria Paula. O que mais, gente? Então, em princípio, está pré-agendado, vai ser o dia inteiro, Ricardo, vai ser das 9 da manhã até as 5. Das 9 da manhã até as 5. Que mais? Uma outra coisa, gente, talvez estamos tentando viabilizar, não tenho ainda a confirmação, achei que podia confirmar até hoje para vocês, mas deve ser confirmado no decorrer da semana, um evento online no dia 7, no dia seguinte, é o nosso congresso de DPOs, sobre apostas eletrônicas. Então, vai ser bem legal, provavelmente vai ser um evento internacional, nós estamos conversando aqui com colegas que representam aí os clientes dessa parte de apostas online em diferentes países, então vai ser bem legal, nós estamos tentando só definir o espaço aqui com a Secretaria de Comissões, mas deve ser um evento bem bacana, e a ideia é que a gente consiga agregar nas nossas discussões esse campo importante e muito novo, que é o das apostas online. Então é um campo novo, eu acho que vai ser bem legal para a gente agregar aqui nas nossas discussões. Né? Outro recadinho paroquial, vocês sabem, né? Quem não mandou o artigo ainda para o nosso livro da comissão, o prazo foi estendido até 1º de setembro. Então, quem não mandou o artigo, mande que a gente, assim, nós estamos já no limite.
Então, vai ser bem legal, uma oportunidade ótima, vai ser uma coleção de todas as comissões da OAB. A gente deu um tempinho a mais, que o pessoal aí estava um pouquinho atrasado, mas agora não vai ter mais prorrogação. 1º de setembro vence o prazo, então quem quiser participar e não for da comissão, pode escrever junto com algum membro da comissão. Então, pode ser advogado, não advogado, estagiário. A única coisa é que você está assinando junto com algum membro da nossa comissão. Ok? Que mais? Ah, sim. Não esqueçam de assinar a lista de presença que a Duda está colocando aqui no chat. E é isso, gente. Então, agora a Amanda já está entre nós. Você conseguiu achar o link, né, Amanda? Conseguiu? E então hoje a Amanda Smith Martins, nossa colega, ela faz parte da coordenação da liderança da nossa comissão. Ela é responsável pela área de privacidade e proteção e defesa do consumidor. E ela vai hoje comentar um tema que também está super na moda, que é sobre provas digitais, né? Redes sociais e provas digitais. Só um minutinho. Giovana, está aqui, ó. Está aqui o link, a Duda acabou de colocar. Gente, está aqui o link para o edital, para submissão de artigos. A lei explica tudo direitinho como é que faz o sistema para a postagem dos artigos. Então, agora, Amanda, seja muito bem-vinda. Né, eu declaro aberta aqui a nossa 7ª reunião ordinária da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial. Preciso dizer para vocês que na semana do 11 de agosto, o nosso Marketplace foi inaugurado, um sucesso, né, de público e de crítica, está no Jornal da Advocacia, uma coisa bem legal. E agora, finalmente, passo a palavra para a doutora Amanda Smith Martins. Ela é mestre e doutoranda em Direito Internacional pela USP, aonde se formou. Autora de diversos artigos e livros jurídicos, com muita experiência em advocacia digital. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor Solano. Uma ótima noite a todos os colegas e as colegas que estão aqui conosco. Primeiramente, agradeço pela oportunidade, pelo convite. Essa é a 2ª vez que eu estou falando aqui aos membros da comissão e realmente é um prazer. Então, agradeço na pessoa do doutor Solano a toda a equipe da OAB que providenciou toda a estrutura e organização para que a gente possa estar aqui se reunindo mais uma vez. Eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu preparei uma apresentação. Se tiver algum problema no compartilhamento, vocês me avisem. E modo de apresentação. Vamos lá, então, começando pela minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de pele clara, de cabelos escuros, lisos, na altura do ombro, e estou usando uma camiseta de mangas compridas e gola alta, branca e preta. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre provas digitais, mas antes disso, aqui me reapresentando, muito embora o doutor Solano já tenha feito essa breve apresentação, além de coordenadora aqui na comissão, eu também atuo como pesquisadora no Legal Grounds Institute, que é voltado a pesquisas envolvendo direito e novas tecnologias, e também no Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, que realiza congressos anualmente, e do qual eu faço parte do comitê executivo. E, além disso, eu também sou advogada. Eu sou dona de um escritório que atua em diversas áreas. Dentre essas áreas, atuamos com direito do consumidor e direito digital. Então, a ideia é trazer um pouco dessa perspectiva para vocês, enfatizando desde já que eu trabalho principalmente no âmbito do direito civil. Então, vai ser interessante também tentar guardar um tempinho no final para que, como de costume, a gente possa fazer um debate, trocar aqui algumas experiências e ouvir também colegas que atuem na área criminal, na área trabalhista e que tenham aí outras perspectivas interessantes para compartilhar conosco. Bom, sem mais delongas, então, qual que é o assunto do nosso encontro de hoje? A ideia é a gente falar principalmente sobre troca de mensagens e postagens em redes sociais. Então, a esmagadora maioria de nós está presente ali nas redes sociais, ainda os poucos que não estão utilizam o WhatsApp e realmente essas tecnologias têm trazido uma quantidade de informação muito grande que pode ser utilizada, em muitos casos, como um meio de prova, já que essas situações que são expostas na internet podem comprovar fatos que são importantes ali para a solução de um problema. Então, os posts, os
prints de mensagem, enfim, estão cada vez mais presentes nos processos judiciais, e isso é algo que a gente identifica, inclusive, na jurisprudência. Eu mesma já utilizei com sucesso provas extraídas de redes sociais para conseguir afastar, por exemplo, em um caso, a alegação de vulnerabilidade econômica da parte. E todo tipo de publicação, de comentário, de mensagem podem ser materiais muito valiosos dependendo da lide. Então, atualmente, as partes envolvidas no processo fazer essa pesquisa quase que prévia no Google, nas redes sociais, enfim, pelo nome das partes envolvidas, é algo que já está na rotina dos advogados como um dos primeiros passos quando vai preparar um novo caso. Mas como utilizar esse material como prova? E é sobre isso, então, que a gente vai falar hoje. Para começar, eu quis trazer alguns números para quem ainda é cético sobre o Amanda, peso. desculpa de interromper. Você está Oi. mexendo nos charts? Agora que mexeu, né? Agora que eu ia mexer. Ah, então tá bom, Então, desculpa. ó, foi só uma breve introdução aqui, mas vão me avisar porque às vezes trava mesmo. A gente fala de tecnologia, mas não estamos imunes a falhas. E é isso. Então, começando alguns números para quem ainda é cético sobre o peso que as redes sociais têm aí no cotidiano do brasileiro. Para começar, antes de falar sobre redes sociais em si, conexões móveis. A gente tem 221 milhões de conexões celulares ativas no Brasil em 2023. E para quem é mais atento, deve ter reparado que esse número é maior do que a população brasileira. Então, esse número equivale a 102,4% da nossa população. Temos mais celulares ativos do que pessoas no Brasil, e isso são dados de um relatório de 2023, então são informações bastante atualizadas. E nas redes sociais, a gente tem cerca de 70% da população com presença nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, que inclusive mudou de logo, aqui está o logo antigo. Independente da rede social de preferência, a gente tem aí 70% da população com presença nessas redes, então é muito frequente que as partes envolvidas ali na lide façam parte de pelo menos alguma rede social. E o WhatsApp, como eu já indiquei no início, é mais presente ainda. E, de fato, a gente tem mais de 90% dos aparelhos celulares, os smartphones com internet, de pessoas entre 16 e 64 anos com o WhatsApp instalado. E o número também não é pequeno, são quase 170 milhões de pessoas que utilizam o WhatsApp para se comunicar, para negociar, para pedir dilações de prazo, mudanças de pagamento, para, enfim, N situações que podem ser eventualmente relevantes para nós como advogados. E então, dado esse contexto, dado o peso que as redes sociais, que a internet inegavelmente tem no mundo todo, mas aqui especificamente para a gente no Brasil, vamos falar um pouco sobre as provas digitais. Então, quando a gente fala em provas digitais, a gente está falando de um meio de prova válido, como que isso é percebido pelo judiciário, o que que isso significa e assim por diante. Para começar, as provas digitais são consideradas meios de provas válidos. Como eu disse, a minha perspectiva é mais voltada ao direito civil, então eu trouxe ali alguns artigos do CPC que autorizariam a prova digital, mas também tem disposições no Código de Processo Penal. No entanto, podem existir requisitos da forma como essa prova deve ser apresentada, mas vamos chegar lá. É importante também destacar que é um meio de prova válido? Sim, mas cabe a apresentação da respectiva autenticação eletrônica, caso essa prova seja impugnada. E aí, o que que a gente pode comprovar? Eu já dei o exemplo de comprovação do poder econômico de uma pessoa, por exemplo, que está ali pedindo gratuidade da justiça e que não está numa situação de vulnerabilidade econômica ou financeira que justifique a concessão desse benefício. Mas são inúmeras outras situações que podem se valer das provas digitais como meio de demonstrar um fato, de demonstrar uma situação. Então, é possível demonstrar, por exemplo, aonde o usuário estava em um momento específico, declarações potencialmente prejudiciais feitas por alguém, a situação financeira de um indivíduo, atestar proximidade com testemunhas,
Aí é algo que é bastante comum de se utilizar na Justiça do Trabalho. Então, uma testemunha que é chamada a depor e que, na verdade, é amiga da reclamante, tem uma relação quase que de família, enfim, e isso ali está claro nas fotos das redes sociais, e esses prints muitas vezes são levados ao processo. Só na Justiça do Trabalho? Não. Voltando também para outro exemplo que eu já enfrentei na esfera civil. Em um caso, havia sido concedida a desconsideração da personalidade jurídica para afetar o patrimônio do sócio de uma empresa, mas ele deixava todo o patrimônio nas contas da mulher dele, que não era casada no papel, mas ela tinha uma união estável e era sócia de fato da empresa. E aí foi possível demonstrar para o juiz toda essa situação e atingir o patrimônio dela a partir de fotos que o casal voluntariamente e espontaneamente divulgou ali nas redes sociais sem ter essa preocupação. E, às vezes, ok, você pode simplesmente apresentar um print, ele pode servir como prova, mas nós sabemos que não é nem um pouco difícil falsificar um print. Se você for uma pessoa hábil no PowerPoint, por exemplo, ou no Paint, você consegue ali mesmo fazer um print, e isso dá margem para impugnação. Então, mesmo se o print for verdadeiro, caso você simplesmente apresente uma imagem, a outra parte vai ter uma oportunidade de impugnar aquela documentação que está sendo apresentada, porque nada comprova que ela seja uma documentação verdadeira. Mas você não precisa ser bom também em PowerPoint, em Illustrator, no programa que for, para ir lá e fazer um print perfeito. Porque atualmente também existem programas que podem fazer isso para você. Então, procurando no Google como falsificar, como adulterar, como editar uma captura de tela, já aparece um artigo do WikiHow, que é uma Wikipédia que mostra passo a passo para qualquer coisa que você precisa, e ali eles trazem um tutorial detalhado de como fazer para o Android, de como fazer para o iPhone, de como fazer no Windows, enfim, 8 maneiras diferentes, eu acredito, que ele indica de como você pode facilmente editar uma captura de tela para escrever ali o texto que você quiser e contar a história que você quiser para o juiz. E como eu disse, tem sites e aplicativos que fazem isso para você automaticamente. Então, esse daqui, Fake Details, é um exemplo, é um gerador online de conversas de WhatsApp, e ele vai te dar todas as opções do que você quer que tenha ali na tela, inclusive quanto por cento de bateria você quer que tenha no celular, o nome da pessoa, o horário da troca de mensagem, se você quer fundo claro, fundo escuro, se você quer que pareça de iPhone ou pareça de Android, enfim, você tem todas as opções ali, e preenchendo, ele vai dar para você uma imagem, um print, que na verdade não é um print, porque não é uma cópia de uma conversa verdadeira, é simplesmente uma imagem que foi criada ali para conter o texto que você mesma informou. E a partir disso, a pessoa também pode ir lá e colocar fotos falsas. Então, existem sites como esse daqui, cujo nome traduzido para português significa Esta Pessoa Não Existe.com. E é um site que simplesmente cada vez que você dá enter e atualiza a página, ele gera por inteligência artificial o rosto de uma pessoa que não existe. Então ele vai pegar milhares, milhões de rostos de pessoas, vai pegar um pouquinho de cada um e vai criar pessoas que parecem extremamente reais. Eu poderia jurar que essa pessoa que apareceu aqui na tela poderia ser um dos membros aqui da comissão, por exemplo. São extremamente reais e muitas pessoas se utilizam desse gerador de imagem, assim como tantas outras ferramentas de inteligência artificial que têm aparecido na internet, para criar também imagens falsas de pessoas. Então, se é fácil adulterar uma imagem de um rosto de uma pessoa, ou criar uma imagem de um rosto de uma pessoa, imagina alterar o texto. É realmente uma coisa um pouco temerária nesse sentido. E aí vem também os deepfakes, né, que são as imagens, os vídeos, os áudios que são gerados por inteligência artificial e que estão se tornando cada vez mais sofisticados, porque eles pegam a imagem de uma pessoa, como por exemplo a minha, e pegam as expressões, por exemplo, da Rosália, que está aqui conosco assistindo, e a Rosália grava um vídeo com a expressão do rosto que ela quiser, muito brava, falando mal de quem for, enfim, criando ali uma polêmica e põe o meu rosto.
E a pessoa que vê aquilo não tem a menor ideia de que é um deepfake. Ela está vendo ali o rosto da Amanda, com a voz da Amanda, fala como que não é a Amanda. E essas ferramentas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Então, a própria democratização dessas ferramentas de inteligência artificial que a gente tem ouvido falar bastante, como o Midjourney ou o Dali, que são ferramentas de criação de imagem, tem facilitado cada vez mais a criatividade, a inovação, mas, por outro lado, também o mau uso dessas ferramentas. E isso é um problema que, assim, não é restrito ao Brasil, não são só os brasileiros que descobriram essa possibilidade de falsear prints, de falsear rostos, de falsear vídeos. Nos Estados Unidos, pelo menos 2 julgamentos no ano passado envolveram alegações sobre a evidência que foi apresentada, as provas que foram apresentadas, alegando que seria um deepfake. Então, foram 2 processos, um deles envolvendo a Tesla, a empresa do Elon Musk, e o outro processo, um caso relacionado aos distúrbios que aconteceram no dia 6 de janeiro e que envolveram o ex-presidente. Então, foram 2 casos em que foram apresentadas provas em vídeo e que se questionou se aquilo realmente era uma prova digital válida ou se aquilo havia sido adulterado. E isso, de novo, para mostrar para vocês como isso é uma realidade e como é fácil, realmente fácil para qualquer pessoa adulterar um print de uma conversa, uma foto de uma rede social e assim por diante. E a tendência é que cada vez mais esse tipo de problema chegue ao judiciário, chegue aos tribunais. E muitas vezes eles passem a receber, ali entra a documentação do processo, documentos que são provas digitais que realmente são ilegítimas, são provas fabricadas, são provas adulteradas. E isso vai exigir realmente um trabalho de conscientização e de aprendizado, tanto do judiciário quanto dos advogados, de como lidar com esse tipo de desafio, porque a verdade é que o judiciário atualmente não está necessariamente pronto ou equipado para lidar com esse tipo de falsificação. A gente tem ali adulteração de assinaturas e aí manda para perícia. A gente até teve um caso envolvendo um político de São Paulo uns anos atrás, em que se divulgou um vídeo dele e gerou bastante polêmica e alegaram que o vídeo era falso, e aí foi submetido à perícia. Enfim, a gente tem essa possibilidade, mas realmente, conforme esses modelos vão ficando mais sofisticados, o desafio também vai ficando maior. E aí cabe se perguntar e analisar e prestar muita atenção para como os juízes vão decidir a respeito das provas digitais, sejam elas provas legítimas, provas adulteradas, enfim, como que será a percepção do judiciário aí nos próximos anos, e reconhecer que nós, como advogados, também precisamos ter conhecimento sobre a linguagem, sobre os conceitos básicos que estão por trás desse tipo de tecnologia que permite se fazer isso. Então, como advogados, é importante que a gente saiba que a outra parte pode ter adulterado um documento dessa forma. Então, isso tudo é um desafio muito grande. A gente ainda não tem respostas precisas e, conforme a tecnologia avança, novos desafios se colocam. E aí, enquanto isso, o mundo não para, então fotos, vídeos, mensagens e infinitos outros tipos de conteúdos digitais continuam sendo compartilhados pela internet e muitos deles continuam sendo apresentados por nós advogados no processo ali como um meio de prova. E a jurisprudência vem se formando, não desde o ano passado, do ano retrasado, já há vários anos, e o que a gente observa é uma aceitação cada vez maior da prova digital, uma presença cada vez maior da prova digital na jurisprudência, mas também que se colocam mais exigências para aceitar aquela prova. Na medida em que é mais fácil de adulterá-la, também é importante ter critérios mais rígidos de quando essa prova vai ser aceita ou não. E aí, como que o judiciário brasileiro tem percebido essas questões? Falar um pouco de jurisprudência. Primeiro eu trouxe, acredito que
2 julgados nos quais a prova digital não foi só aceita, como foi determinante para o resultado do processo. Então, nesse primeiro caso do TJPE, embora tenha um devedor, ele afirmou estar passando por dificuldades financeiras, mas lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, ele postava fotos ostentando o poder aquisitivo que ele tinha nos stories, evidenciando que aquelas dificuldades financeiras eram uma alegação completamente vazia. E essas fotos das redes sociais foram apresentadas no processo e foram aceitas como uma prova dessa contradição das dificuldades financeiras. Outro caso em que a prova foi aceita e foi decisiva é um caso aí já da Justiça do Trabalho. Então, se tratava de uma auxiliar financeira, ela foi dispensada por justa causa porque ela fez comentários depreciativos contra o empregador dela em uma publicação no Facebook pessoal. Então, o TRT da Segunda Região entendeu que, nesse caso, teria sido praticado um ato lesivo da honra e da boa fama do superior hierárquico, e essa prova digital foi aceita para justificar a dispensa dela por justa causa. E na Justiça do Trabalho, como eu mencionei, é muito comum o uso de provas digitais. Eu não trouxe aqui na lista de julgados, mas tem um outro caso do TRT de Goiás, em que foi mantida a validade de um pedido de demissão feito por um técnico de uma empresa. Por quê? Porque a turma entendeu que não havia nenhuma prova no processo de que a indústria tivesse aceitado fazer um acordo, nem que tivesse forçado o técnico a assinar um pedido de demissão, que eram as alegações dele. E aí, esse trabalhador, o reclamante, teria apresentado um print de uma conversa no WhatsApp como prova desse suposto acordo, e essa foto não foi considerada como prova válida, diferente desse caso do TRT da Segunda Região. Então, foi uma prova, um print produzido unilateralmente pelo trabalhador, que em tese ele queria que fizesse prova daquele acordo entre ele e a empresa, mas não foi aceito pelo tribunal. Então, isso para dizer que os prints eles podem servir como prova, em muitos casos, o print puro e simples, se eu pegar meu celular aqui e printar a tela, é disso que a gente está falando, tá? Mas não é o meio mais recomendável para você comprovar algo relevante em um processo judicial, justamente por essa questão da facilidade de se falsificar, de se adulterar uma troca de mensagens, como a gente viu ali no exemplo do aplicativo que cria trocas de mensagens, conversas completas pelo WhatsApp. E aí, por conta disso, cada vez mais os prints não têm sido aceitos pelos juízes, já que tem essa facilidade de falsificar e faltam dados, faltam metadados, a gente vai falar mais sobre isso já já, que comprovem que o material realmente é aquilo que a pessoa está dizendo que é e que vem realmente da fonte de onde a pessoa está dizendo que vem. E aqui, então, tem 2 julgados que vão exatamente nesse sentido, da insuficiência de um simples print screen. Um deles é do TJ de São Paulo e o outro deles é do TJ de Santa Catarina. E em ambos foi apresentado simplesmente o print, sem nenhum outro dado ou informação, de modo que aquilo poderia facilmente ser uma prova adulterada, e então não foi aceito como meio de prova. E aí é importante ressaltar, não foi aceito como meio de prova por ser uma prova digital? Não, não foi aceito pela forma como essa prova foi apresentada. Aqui, mais alguns julgados que são importantes e que têm relação com essa temática da prova digital. O primeiro deles, do Distrito Federal, então era uma ação de modificação de guarda. O autor entrou com agravo de instrumento contra a decisão que determinou o desentranhamento da documentação que continha ali conversas particulares entre a agravada e um terceiro. E o que aconteceu na prática? O agravante ele pegou a prova dessa conversa por meio do tablet do filho das partes, e como a senha da mãe dele já estava armazenada ali no aparelho, foi possível acessar a conversa que foi trocada entre a mãe da criança
e uma terceira pessoa, e isso foi em um meio virtual considerado privado. Então, nesse caso, o que o TJ considerou? Que como as informações privadas foram obtidas sem a anuência dos envolvidos, essa prova digital é uma prova ilícita, porque ela foi adulterada, porque era só o print? Não, nesse caso, porque haveria uma violação do direito fundamental da intimidade da parte agravada. Agora, indo para o STF, é importante trazer para vocês mais como referência, mas sabidamente aqui entre nós, a conversa entre cliente e advogado é coberta por sigilo, e isso se aplica também à conversa que acontece ali no WhatsApp entre o cliente e o seu advogado. E agora, dois julgados do STJ que são importantíssimos de trazer para vocês nesse contexto. Então, no primeiro deles, a gente fala novamente sobre a possibilidade de você falsificar um print, então a facilidade de manipulação da prova é a expressão que o STJ utiliza. E o que aconteceu nesse caso específico? Por unanimidade, a sexta turma aplicou o entendimento que já estava afirmado pelo STJ, acredito que desde 2006 ou 2016, agora me falhou a memória, 2016, para declarar que não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio do print screen do WhatsApp. Então, é importante a gente saber que a gente está ali num recurso de habeas corpus no STJ, então é um contexto bastante diferente dos julgados do slide anterior, mas o que aconteceu aqui foi basicamente o seguinte: o recorrente e dois co-réus foram denunciados por corrupção e ali havia nos autos telas que foram salvas com conversas do WhatsApp que foram extraídas do WhatsApp Web. Então, o réu tinha as conversas no seu WhatsApp. É possível você acessar o seu WhatsApp, caso alguém não saiba ou nunca tenha utilizado, pelo navegador, pelo computador, e aí é o WhatsApp Web, e ele espelha o que está no celular. Então, a mesma coisa que está no celular é espelhada ali no WhatsApp Web, e aí foi dessa forma que foram obtidos os prints a partir dos prints do WhatsApp Web que foram entregues por um denunciante anônimo. Então, a defesa se utilizou disso para alegar que teria ocorrido um constrangimento ilegal, já que esses prints não teriam uma autenticidade, já que não apresentam a cadeia de custódia da prova. E aí a gente está entrando especificamente no âmbito penal. O Tribunal Estadual, então a instância inferior, entendeu que não teria havido quebra da cadeia de custódia, porque não tinha nada no processo que indicasse que aqueles prints foram adulterados de fato, mas, independentemente disso, apesar de não haver ali indícios de que a prova foi manipulada, foi reconhecido que a sexta turma já tem esse precedente que considera inválida a prova que é obtida por essa via do espelhamento de conversas via WhatsApp Web. Por quê? Porque essa ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, independentemente delas terem sido mandadas pelo usuário, por outra pessoa, mas o ponto é que a conversa pode ser alterada dali para frente, seja com mensagens novas, seja excluindo mensagens. Então, por conta disso, além da facilidade de manipulação, essa prova foi considerada inválida nesse processo. E usar o print como prova da citação? Pode. Agora, no início de agosto, então uma decisão bem recente, a terceira turma do STJ negou provimento a um recurso especial que foi ajuizado por uma empresa que queria informar o devedor sobre a penhora dos seus bens por meio do Facebook e do Instagram. Então, esse caso trata sobre uma execução de título extrajudicial. Desde 2016, estavam sendo feitas diligências para tentar encontrar o devedor e o seu patrimônio, que continuava ostentando um alto padrão de vida nas redes sociais. E, apesar disso, não se localizava o patrimônio dele, então a empresa pediu para que o devedor fosse informado da penhora pelas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Mas essa argumentação não foi aceita e está claro na decisão do STJ que não pode ser feita
a prova da citação por meio das redes sociais. E o que foi concluído? Que as formalidades que estão previstas na lei processual para citação, para intimação, têm que ser respeitadas, porque é a única forma de se garantir o direito de defesa. Então, a comunicação eletrônica dos atos processuais que está prevista lá no CPC não permite que a citação, que a intimação, seja feita por meio das redes sociais, já que esse não é um dos meios de citação e intimação que está listado expressamente ali na nossa legislação. Então, apesar de o CPC permitir a comunicação eletrônica dos atos processuais, essa comunicação eletrônica tem que seguir as regras que também estão lá na lei e que estão listadas a partir do artigo 238. E aí, especificamente no artigo 246, existe a previsão de citação por meio eletrônico, mas somente por meio dos endereços eletrônicos que são indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. E são poucas as pessoas físicas ou jurídicas que têm esse endereço eletrônico ali cadastrado, mas essa é a única forma em que o STJ aceitaria esse tipo de citação. Seguindo em frente, então, como produzir uma prova digital válida, qual é a melhor forma de produzir uma prova digital, dependendo de qual é o âmbito do processo, de qual é o objeto do processo e de qual que é o peso daquela prova ali para a lide. Como eu mencionei desde o começo, é possível simplesmente apresentar print screens. Eu, por vezes, dependendo do processo, apresento simplesmente o print screen, porque muitas vezes é algo que é suficiente, é algo que, por exemplo, no âmbito do direito do consumidor, eu posso facilmente pedir para que a empresa apresente aquele mesmo documento, aquela mesma troca de mensagens ao qual a empresa tem acesso. E também existe a questão da hipossuficiência do consumidor. Então, existem casos em que é possível simplesmente apresentar um print, principalmente quando aquele print não é decisivo como meio de prova. Existem outras provas que estão ali e aquele print está corroborando ou é algo relacionado à sua argumentação, mas que não vai necessariamente ser a questão determinante para a decisão do juiz. Mas existe essa possibilidade muito grande de alteração do print e, consequentemente, uma possibilidade muito grande de impugnação. Então, é possível apresentar simplesmente o print, mas existe uma chance razoavelmente grande, dependendo ali do assunto do advogado da outra parte, que essa prova vai ser impugnada. E aí, nesse caso, será preciso apresentar a autenticação daquele conteúdo. Então, como fazer essa autenticação? Agora a gente vai falar de alguns meios que são um pouco mais seguros, alguns mais, outros menos, mas que trazem mais informações e que trazem mais substância aí do que simplesmente o print screen, que já vimos que pode ser muito facilmente alterado. Uma das opções, que é uma opção gratuita, é simplesmente extrair os metadados da página que vai ser apresentada. Então, por exemplo, eu tenho ali um e-mail que foi enviado ou uma publicação no Facebook. Existem diferentes formas de extrair os metadados daquela informação. E aí, o que são esses metadados? Parece uma palavra complexa, mas é algo bastante simples. Todos os arquivos, seja uma foto, um texto, uma imagem, enfim, tem informações sobre aquele arquivo. Então, vamos pensar numa foto. Tem a data e o horário em que ela foi postada, tem o nome da conta que publicou aquela foto. Por vezes, vai estar armazenado ali nos metadados daquela foto qual foi o dispositivo com o qual eu tirei aquela foto. Então, se eu tirei a foto com um iPhone, se eu tirei a foto com um Android, tudo isso pode estar ali nos metadados, que são dados sobre o dado. Então, é um dado a respeito da foto. Qual máquina fotográfica que tirou aquela foto? Qual é o nome do usuário? Qual é a sua localização? Qual foi o horário? Qual foi o horário em que você acessou aquilo? Tudo isso são informações sobre informações. Então, são chamados de metadados.
E no momento em que você apresenta os metadados, está escrito ali, por exemplo, nessa imagem, a data, o horário, o assunto de um e-mail que foi enviado, também de quem foi enviado, para quem foi enviado. Então, nesse caso, eu apresentaria o print do e-mail, simples, como nós sabemos aqui, pegar e printar no celular, mas anexando a isso também os metadados daquele e-mail, que são as informações que é possível obter, por exemplo, nas propriedades do seu e-mail ou com extratores de metadados. E a gente também vai falar um pouquinho mais a respeito disso adiante. Mas temos outras formas também de fazer isso e formas que trazem uma segurança maior, formas que têm uma validade jurídica maior e que vão ser mais difíceis de serem impugnadas pela outra parte. Então, as informações que eu estou passando aqui também depende muito do lado em que vocês estiverem atuando no processo, se como quem está apresentando a prova e aí deseja que aquela prova seja inquestionável e seja considerada válida e seja aceita pelo juiz sem problema nenhum, ou então também do outro lado, e de como impugnar uma prova que pode ou não ter sido adulterada, mas não sabemos. Então, como aumentar essa segurança? O modo mais conhecido, até por não ser algo novo, então é algo já familiar para nós advogados, é a ata notarial. Caso alguém aqui não tenha tanta familiaridade, não custa dizer que a ata notarial é um instrumento bastante tradicional e pode ser utilizado para documentar diversos tipos de fatos de uma forma que seja imparcial, oficial e dotada de fé pública. Então, nesse momento, o que acontece quando eu quero fazer uma ata notarial para comprovar uma troca de mensagens, uma conversa pelo WhatsApp? O tabelião vai registrar minuciosamente tudo o que ele está vendo ali. Então, ele vai pegar no celular, ele vai ver a conversa, ele vai relatar, transcrever tudo que está ali, todas as informações e detalhes que forem relevantes, e isso tudo vai ficar registrado na ata que, como eu disse, é dotada de fé pública. Então, esse é um documento que traz uma segurança maior e que é muito valorizado, principalmente pela presença física e por essa garantia de confiabilidade e de validade jurídica. No entanto, no cartório, raramente se registram aqueles metadados sobre os quais a gente falou, ou então outras formas de registro, por exemplo, em blockchain, é possível que tenha cartórios que trabalham dessa forma, enfim, mas em regra o que vai acontecer vai ser o tabelião ler a conversa, transcrever todos os detalhes, mas se for uma ata notarial sem perícia, isso dificilmente vai envolver os dados sobre aquela conversa que comprovam, que autenticam aquela conversa. O que vai estar autenticando aquela conversa é o fato de que o tabelião viu e deu a fé dele de que aquilo era real e correto e não foi adulterado. Então, é possível também fazer essa ata com um perito, e aí vão ser incluídas as telas capturadas, o laudo do perito também, um perito técnico forense computacional, no caso, que vai realizar a coleta dessas provas. Mas é claro que aí também vai aumentando o valor da produção dessa prova, valor realmente no sentido de custo aí, né? E então é raro que os cartórios façam essa coleta dos metadados, ou então que eles utilizem, por exemplo, os códigos hash, que são os códigos utilizados para criptomoedas e para esse tipo de transações em blockchain. Esses códigos nada mais são do que uma cadeia bem longa de números e letras, então uma cadeia alfanumérica que é gerada matematicamente, então tem um algoritmo que gera um conjunto de letras e números, e aquele conjunto de letras e números, que é o hash, o código, passa a ser como se fosse a identidade de um arquivo digital. Então, você pode gerar um hash correspondente a uma foto do Facebook, por exemplo. Mas ainda voltando à ata notarial, tem essa dificuldade dos metadados, de não estar presente ali esse tipo de informação,
mas também tem problemas, às vezes, em relação à própria auditoria da prova, que pode ser simplesmente retirada da internet, pode acabar sendo apagada, editada, enfim, e isso pode prejudicar também a narrativa processual como um todo, caso o juiz acesse aquele mesmo link e veja que o conteúdo que está ali não é o mesmo conteúdo que está nos autos, e isso prejudica a argumentação e a própria narrativa processual. E aí, finalmente, outra questão que é importante de mencionar em relação à ata notarial é que, embora seja um meio seguro, com validade jurídica, dotado de fé pública, existe a questão da disponibilidade da prova, porque a prova fica disponível no cartório durante o horário de funcionamento, então não é uma prova que está disponível ali a qualquer hora e lugar. E, principalmente, a questão do custo do valor, já que o registro de uma página custa a partir de 400, 500 reais. E quando a gente está pensando, por exemplo, numa conversa do WhatsApp longa, com uma troca de uma série de mensagens, isso vai tomar diversas páginas e o custo vai ficando exponencial, podendo virar ali milhares de reais para que você consiga produzir uma ata contendo o inteiro teor daquela conversa necessária para comprovar como meio de prova ali para aquela lide. Então, a ata notarial é algo que funciona, mas quando a gente fala de provas digitais e a gente está pensando num problema essencialmente digital, é interessante também conhecer as soluções digitais. Já mencionei aqui a respeito do blockchain, né, daqueles códigos que são gerados. Então, existem plataformas ou serviços. Essa plataforma que eu coloquei aqui é só um exemplo, porque quando eu não coloco exemplo, as pessoas sempre perguntam no chat. Então, eu deixei uma de exemplo, mas recomendo que sempre pesquisem e busquem o que é mais adequado para a necessidade e para o bolso de vocês. Mas essa é uma opção que é bastante utilizada por advogados, então eu quis trazer para vocês, que é uma plataforma, um serviço de registro digital. Então, ela vai se utilizar dessa tecnologia de blockchain, que são blocos colocados em cadeia, por isso que tem esse nome, para criar e armazenar um hash criptográfico da imagem ou do print screen que você tirou. Então, você consegue gerar um código único que não pode ser alterado e que confere autenticidade àquele conteúdo. Mas, ainda assim, essa não é necessariamente a forma mais segura de se produzir uma prova. Então, uma outra opção de como produzir uma prova digital com uma segurança jurídica maior, também são os meios de coleta de provas online. E a Verifact é uma empresa, a Verifact Brasil, uma empresa bastante conhecida entre os advogados, que permite fazer um espelhamento do fato digital, ou seja, espelhar o post do Facebook, a conversa do WhatsApp, enfim, com os detalhes, com os dados sobre quando aquela informação foi acessada, de onde ela foi acessada, por quem, tudo isso em um ambiente controlado e preservando essas informações de uma forma que seja auditável, que seja segura. Então, a Verifact, não estou sendo patrocinada por eles, não é uma publi e não ganho comissão, mas realmente veio como uma solução muito grande para os advogados que utilizam com recorrência as provas digitais, porque as outras opções, às vezes, têm um custo maior, seja em tempo ou seja em dinheiro, mas a Verifact tem esse mérito de realmente trazer uma segurança jurídica grande e com muita facilidade e rapidez, porque o próprio usuário faz o registro do material na plataforma, então simplesmente acessa o conteúdo a partir de um computador ou de um notebook com internet, cria o login, e aí a pessoa, o advogado no nosso caso, compra créditos, então são créditos pré-pagos, é cerca de R$ 97 a emissão de cada relatório, então é um custo que comparativamente à ata notarial é bastante interessante. E aí a própria plataforma vai dando as instruções do passo a passo de como fazer o registro, e logo em seguida é gerado, então, um relatório técnico em PDF que vai trazer a captura, o vídeo da navegação, então ele grava um vídeo da sua tela para mostrar que você estava acessando, onde você clicou, etc.
todos os arquivos que foram baixados durante essa sua sessão e também os metadados técnicos dessa captura. Então, quando que foi feita essa captura, por quem, aonde, e aí tudo isso fica disponível em um relatório e a prova digital está gerada com um certificado ali de autenticidade. E aí, por que que essa solução é tão querida pelos advogados que utilizam as provas digitais com recorrência? Porque, como a gente falou, tem alguns casos em que o simples print é aceito como prova, com certeza tem. Eu tenho processos em que eu apresentei um print simples e foi aceito como prova, mas dependendo do caso, eu não vou dar essa oportunidade para que o advogado da parte contrária venha impugnar a minha prova e fazer com que ela seja completamente desconsiderada pelo juiz. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui essa tabelinha comparativa que eu extraí do próprio site da Verifact, mas eu achei ela bem didática, para mostrar qual que é a diferença, quais são as diferenças nesse processo de registro que eles fazem. Então, por que que é mais confiável essa forma de coletar as informações? Porque são observadas as normas ISO, então são utilizadas as técnicas forenses que estão adequadas à norma ISO, que traz ali as melhores práticas para a coleta de provas digitais, e também atende às etapas da preservação da cadeia de custódia, e isso é algo que a gente viu ali mais cedo na jurisprudência do STJ. Então, para atender essas exigências todas e garantir que assim aquela prova não vai ser objeto de discussão se ela é autêntica ou não, porque ela é autêntica, primeiro tem que ter o espelhamento técnico do fato, da foto, da mensagem, enfim, espelhar o conteúdo que está ali, printar o conteúdo que está ali, com o máximo de detalhes que sejam relevantes e que sejam auditáveis, em um ambiente controlado, então é um ambiente que evita contaminações daquela informação, seja ela intencional ou não, isso não importa, e também preservação da confiança dos procedimentos. Então, é um meio de criar a prova da integridade e da anterioridade daquele material, daquele conteúdo, provando e fazendo com que ele seja preservado de forma íntegra e imutável a partir daquele momento em que o registro foi feito. Então, é como se batesse uma foto daquele conteúdo naquele momento, com todas as informações sobre ele, e aquilo não vai ser mutável. É parecido com blockchain, mas tem algumas questões que o blockchain não cumpre quando a gente pensa em requisitos de validade jurídica. Então, quando a gente falou sobre normas ISO e técnicas forenses, isso não está presente e também não tem a preservação da cadeia de custódia da prova digital. Então, para casos mais delicados, para casos envolvendo direito criminal, para casos em que a impugnação pela outra parte é uma coisa de se esperar, enfim, essa é uma forma mais segura de se fazer a obtenção dessa prova. Mas aí não tem um meio termo. Então, assim, eu não queria só juntar o print, mas eu também não queria ter que gastar dinheiro. Qual que seria um meio termo? Se vocês repararam bem, no slide anterior a gente tinha 5 formas aqui de fazer a prova digital, e aqui a Verifact fala sobre 4 delas, mas ficou faltando falar sobre a simples extração dos metadados. Então, aqui nesse exemplo, eu simplesmente coloquei para visualizar as propriedades de um e-mail, e aí ele me trouxe esse código enorme, mas o que a gente precisa é pescar ali no meio do código quais que são as coisas importantes, ou seja, data, hora, enfim, mas salvar esse código inteiro em um arquivo em PDF, e aí, ao invés de apresentar simplesmente o print screen, você vai apresentar o print screen com os metadados, com o código-fonte, com o que você conseguiu ali de informações sobre aquele conteúdo, para mostrar, ao menos, as informações de quando você acessou aquele documento. Como vocês estão vendo aqui, vamos ao bom senso. Se é fácil acessar, alterar uma conversa de WhatsApp, também não vai ser difícil de adulterar esse print aqui que eu dei. Então, a pessoa pode simplesmente pegar também os metadados de qualquer arquivo
e manipular aquilo de alguma forma. Então, não traz uma segurança 100%, mas a gente tem visto em diversos julgados que a apresentação dos metadados junto do arquivo é algo que tem sido levado em conta pelos julgadores no momento de aceitar ou não uma prova digital. Também existem páginas ou programas ou plataformas, enfim, que são extratores de metadados, então você vai inserir o link ali da página e ele vai te trazer os metadados correspondentes. Também é uma opção de fazer isso, dependendo do tipo de informação que você quer extrair, que você está olhando, se é uma conversa de WhatsApp, se é um post do Facebook, enfim, vai ser de um jeito diferente, mas existem diversas formas de simplesmente ver as informações que estão por trás de qualquer página, de qualquer arquivo, e isso já traz uma autenticidade, uma legitimidade maior para aquele conteúdo e também inibe, de certo modo, a impugnação pela parte contrária. Mas, assim, plataformas como o WhatsApp, que tem criptografia de ponta a ponta, muitas vezes você não vai conseguir extrair muitos dados, muitas informações a partir daquela página sem utilizar uma ferramenta que seja específica para isso. Então, se para o seu caso, para o processo específico que você está conduzindo, se vai ser mais interessante simplesmente mostrar um print, ou se vai ser importante fazer uma ata notarial e a parte tem dinheiro e não tem problema, ou então utilizar o Verifact, enfim, cada necessidade vai ter uma solução diferente. O importante que vocês levem daqui é a facilidade de se manipular esse tipo de prova e a consequente preocupação que nós, como advogados e advogadas, precisamos ter com a autenticidade dessas provas e de como apresentá-las da forma mais adequada e que vá gerar uma aceitação pelo juiz responsável. Mas aí, então, falamos aqui sobre como gerar esse tipo de prova, né, os jeitos mais seguros, menos seguros, e aí como impugnar uma prova como essas. Então, eu estou ali do outro lado da lide, a parte apresentou provas digitais, falou o famoso tenho prints, excelência, e aí o que que você vai fazer? Então, esse julgado aqui eu achei que está exemplar, que está praticamente uma contestação impugnando a prova digital que foi apresentada. Foi, assim, bastante intenso, inclusive, porque fala aqui que a embargante mostra total desconhecimento da legislação, profundo desconhecimento sobre a validade da prova eletrônica. Então, é um julgado que eu achei que traz bem um resumo de como impugnar esse tipo de prova, mas colocando aqui para facilitar em tópicos para vocês. Como impugnar? Bom, o CPC exige que a prova digital cumpra, assim como qualquer outra prova, os requisitos da existência, da validade e da eficácia. Por sua vez, o artigo 411 do CPC autoriza a invocação da norma ISO para certificar a autenticidade do conteúdo. Então, se essa norma não foi observada, isso é algo que pode ser invocado em sede de impugnação. E aí, o mero print screen permite que os dados sejam espoliados, que é a expressão que se utilizou aqui nesse julgado, ou então degradados, manipulados, adulterados, falsificados, enfim, sendo inválido como meio de comprovar qualquer fato ou evento. E agora, só para encerrar com vocês, eu acredito que a gente já está em cima da hora para dar tempo de ter um pouco de debate, algumas boas práticas para a produção de provas digitais. Então, primeiro de tudo, utilize sempre a fonte original de onde aquele conteúdo está. Acesse o perfil do Facebook, a conversa original, enfim, sempre a fonte original, onde estão aquelas informações, de onde partiram aquelas publicações, e grave um vídeo sem cortes mostrando toda essa ação, as telas capturadas, os links acessados, mostrando data e horário do registro, para uma eventual auditoria técnica. E aí, se possível, não junte só o print, junte também, anexe com o print os metadados. Então, além da mensagem, da publicação no Facebook, da foto, enfim, anexe também
os metadados, aquele monte de código, mas que ali no meio vai estar trazendo as informações importantes de data, hora, usuário, dispositivo, IP, enfim. Cada tipo de arquivo vai ter seus próprios metadados, mas sempre tente trazer essa informação junto como um elemento que traz autenticidade para aquele conteúdo, para aquela prova que está sendo apresentada. E, por fim, prefira meios com validade jurídica. Então, se o objetivo é evitar a impugnação, se essa é uma preocupação real, e também, em especial, fora da esfera civil e do consumo, prefira utilizar ou a ata notarial ou os meios de coleta online, como o Verifact, que vão permitir que você tenha esse relatório mais completo, ou então, não tendo relatório, ao menos que tenha essa fé pública que a ata notarial garante. E aí, qual vai ser a melhor opção? Depende do caso, depende do cliente, depende do advogado, mas aqui a ideia foi trazer para vocês todas essas informações e elementos para que vocês mesmos, vocês mesmas, possam optar da melhor forma possível. Então, para encerrar aqui alguma página com alguns links, algumas referências para quem quiser saber mais sobre o assunto, para quem se interessou, quer se aprofundar um pouco mais, se vocês quiserem printar para ficar aí e consultar depois. E também minhas informações de contato, para a gente continuar essa conversa nas redes sociais. Agradeço muito, mais uma vez, ao doutor Solano e a toda a comissão e a equipe da OAB. E devolvo a palavra ao nosso presidente para que ele abra espaço para o debate, enfim. Muito obrigado, professora Amanda. Um show, né? Como era de se esperar, nada menos. Gente, vocês viram como é importante essa temática e como eu sempre falo, o direito digital ele é multidisciplinar. Então, a gente pode tratar desse assunto do ponto de vista de processo do trabalho, processo civil, processo penal, isso sem contar a parte de direito material. Então, nada menos, é né? Uma questão muito importante realmente tratar da questão das provas digitais, e é um assunto muito novo, né, Amanda? Tem muita coisa ainda acontecendo, o juiz ainda não se entendendo com o tribunal, mas aqui, enfim, o pessoal foi comentando muito enquanto você falava, a gente tem bastante perguntas, a gente tem algumas surpresas e indignações também. Vou falar na ordem para você poder responder. Vou primeiro pegar aqui as perguntas e comentários que foram feitas no chat, e aí depois se abre para o pessoal que queira fazer pessoalmente, ok? Bom, aqui o Euclides Pardinho, ele fez um comentário, né? É algo sujeito à evolução, né? Relativo à utilização das provas digitais. Mas, na sua visão, quando ocorre a impugnação da autenticidade, é da parte contrária à prova da falsidade ou é da parte que apresentou a prova a sua veracidade? A questão aqui do ônus, distribuição do ônus da prova. Bom, dependendo a resposta vai ser sempre depende. Deixa eu já adiantar aqui, Solano, e a resposta vai ser sempre depende. Mas discorrendo um pouquinho, se for um caso, por exemplo, de direito de consumo, eu até mencionei alguns exemplos em que eu mesma apresentei o print, porque eu sei que a empresa tem aquela documentação, o juiz já me concedeu a inversão do ônus da prova, e se for impugnado, eu simplesmente posso pedir para a empresa apresentar, beleza. Mas, a princípio, essa prova, essa autenticação digital vai ser uma obrigação da parte que apresentou aquela prova digital mostrar que ela era verdadeira, caso ela seja impugnada e o juiz fala, então me prove que é verdadeira, mostrar ali os metadados correspondentes ou então o relatório completo, enfim, o que for possível no caso. Podemos pensar assim, então, se por acaso eu juntei um print como prova e a parte contrária impugnou dizendo que não tem validade, ele jogou a bola para mim e eu tenho que mostrar daí os metadados para provar que minha prova é idônea. Se daí ele acusar que meus metadados estão errados, são impróprios, inválidos, aí o ônus da prova, a bola volta para ele. Aí ele é que tem que provar, certo? Certo, e aí numa conversa do WhatsApp, isso é mais fácil, porque a gente pode até apagar a mensagem, mas tem um limite de tempo, né? Se você apaga depois desse limite, não vai pagar para outra pessoa, então a conversa, em tese, vai continuar lá. Eu posso até correr e fazer uma ata notarial e falar, não, tá aqui para aprovar em ata notarial, inclusive, ir no Verifact e juntar tudo que eu tenho, beleza. Mas aí eu te pergunto, e se era uma publicação difamatória no Instagram que a pessoa publicou, eu fui lá, printei, entrei com a ação, etc., e a pessoa foi lá e apagou a publicação.
Então, agora eu não tenho, se eu não extrair os metadados, ou se eu não registrei em blockchain, ou se eu não gerei o relatório no Verifact, eu não vou ter como fazer isso depois se for apagado pela pessoa. Então, por isso que eu reiterei várias vezes essa advertência que, dependendo do caso, é um investimento pequeno você optar por um meio de prova com validade jurídica. Muito bom. A Elida Landim, ela comenta, ela faz a seguinte pergunta: no caso de utilizar conversa com WhatsApp, seria mais interessante exportar a conversa ao invés de utilizar o print screen simples? Se puder fazer ambos, é interessante. Quanto mais provas você tiver da autenticidade daquele conteúdo, mais você exportar a conversa do WhatsApp é algo que não vai impedir que o conteúdo seja manipulado. A pessoa não vai conseguir manipular naquele mesmo aplicativo, porque eu acho que ele não vai ter o mesmo layout. Mas, como eu disse, se a pessoa é boa ali de PowerPoint e tal, ela consegue fazer no mesmo, ou então exportar uma conversa real e só mudar os nomes e detalhes, é uma prova que continua podendo ser adulterada. Então, para o juiz, para a outra parte, vai passar mais segurança se você apresentar o print e exportar a conversa e conseguir apresentar também metadados, enfim, vai. Mas são meios que não têm necessariamente uma validade jurídica e que vão estar abrindo espaço para impugnação. Perfeito. Aqui, vamos lá. Agora, olha que pergunta ótima aqui da Bruna Ávila F. Fonseca. A exposição dos metadados pode comprometer o processo no sentido de ser alegada violação à privacidade e descumprimento da LGPD, ou seria válido se valer dos argumentos de cumprimento de dever legal e exercício de direito? Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta dela. Se você mostrar os metadados seria uma violação da LGPD, é isso mesmo? Foi o que não me pareceu também. Se a Bruna estiver Tá, podendo falar, Bruna, nos corrige aqui, qualquer coisa, se quiser fazer a pergunta, Bruna. Se não, a minha resposta, pelo que eu entendi, seria que não existiria uma violação da LGPD. Primeiro, porque sempre que você está apresentando uma informação ali no processo, mesmo quando ela é um dado pessoal, se é uma informação relevante, etc., e você obteve aquela informação de uma forma lícita, né? Você vai poder apresentar a informação. E segundo, porque os metadados não são dados pessoais, eles são dados sobre uma foto, não sobre uma pessoa. Então, eles vão estar falando quando aquele arquivo foi criado, ou seja, quando aquela foto foi tirada por um aparelho modelo XYZ, e vai ter esse tipo de informação, que são informações sobre um arquivo, não são necessariamente, pode ter ali no meio alguma informação pessoal, como o nome do usuário, da pessoa que tirou a foto, por exemplo, pode ter essa informação. Então, se eu tenho aqui no meu aparelho celular, ele tem registrado aqui que o nome do meu aparelho é o celular da Amanda, e aí eu tirar uma foto, é muito provável que nos metadados dessa foto fique registrado o modelo da Samsung, o meu nome como usuário, a data, o horário, tudo, mas são dados a respeito daquela imagem, daquela foto. E se é algo que é relevante ao processo, você vai poder apresentar no processo, e se for uma informação que seja por algum motivo mais sensível, aí não no sentido estrito, mas uma informação mais delicada, etc., sempre existem as possibilidades, as previsões de se pedir segredo de justiça. Então, se é algo que suscita dúvida, por exemplo, que pode revelar alguma informação de saúde, que pode revelar informação sobre um menor de idade ou alguma coisa desse tipo, pode ser interessante pedir já de início para que o processo tenha sua tramitação sob segredo de justiça, mas não seria necessariamente por uma disposição da LGPD, e sim por essas outras situações que, em qualquer outro caso, também recairiam sobre o segredo de justiça. Até porque o inciso 6 do artigo 7º da LGPD prevê o uso dessas informações para fins de instrução de processo judicial, né? Mesmo quando a informação é dado pessoal, mas o que eu É, quis dizer é que, assim, muitas vezes nos metadados não vai ter nenhuma informação sobre a pessoa, vai ter informação sobre o computador, vai ter informação sobre data, horário, que o arquivo exatamente. foi gerado, mas é uma informação sobre um arquivo digital, não sobre uma pessoa física, que é o que a LGPD protege. Depois o pessoal começou a ficar muito bravo quando se começou a falar de ata notarial, porque eles acham que é caro, e é caro mesmo, muito caro, na verdade. Depois você acabou comentando isso.
e até depois teve um comentário aqui que falando que, inclusive, às vezes tem problema de falta de conhecimento de tabelião, aquela coisa toda, mas ela vai falar sobre o Verifact, e aí você acabou falando e tal. Aí o Alexandre Medeiros trouxe um comentário que eu achei muito interessante. Ele comentando a possibilidade, como o print pode ser adulterado, me parece, né, dizendo aqui o Alexandre, que o próprio metadado, né, o print e o metadado, como o header do cabeçalho, também poderia ser manipulado. Então, na visão dele, a ata notarial, ela meio que ela resolve esse problema. Então, ele até fala, às vezes, da contratação de um perito para levantar informações para testar a veracidade, relativo a esses casos de empresas que não são cartório, né, no caso da própria Verifact. Então, é um ponto muito interessante, você não acha? Acho, e assim, dependendo do caso, se o valor dessa ata é uma coisa que é viável para o cliente, enfim, pode ser realmente um caminho mais interessante. Até porque, se a gente pensar pelo ponto de vista do juiz, dependendo do juiz que se deparar com um relatório de blockchain, ou você fala, ah, essa daqui é a hash, juiz, ele vai olhar e vai falar, não tem a menor ideia do que você está falando e de como que isso autentica essa prova. Mas no momento que o juiz vê uma ata notarial, qualquer juiz vai saber que aquela ata foi feita por um tabelião, que ela é dotada de fé pública, enfim. Então, realmente depende muito do cliente, né, do poder aquisitivo do cliente, dos interesses do cliente, do assunto do processo, do âmbito, se a gente está falando de uma questão na justiça do trabalho, na justiça criminal, ou se é uma questão que está ali no âmbito do consumo, a gente está discutindo, assim, uma reclamação que eu fiz no meu plano de saúde e eu printei a reclamação que eu mandei para o plano. Talvez não tenha necessidade de eu fazer uma ata notarial para provar que eu realmente mandei aquela comunicação para o plano e ele me deu uma negativa. Isso é uma coisa que eu poderia comprovar de outras formas. Então, realmente é necessário muito conhecimento e muito tato do advogado, e eu acredito que aí está a maior dificuldade, em ter esse tato de identificar e conseguir prever quais são os riscos e quais são os benefícios para cada caso, para poder optar pela melhor estratégia no caso do seu cliente. Porque se você está atuando em um caso criminal e vai simplesmente juntar um print sem nem metadado, nem ata notarial, nem nada, você está fazendo uma defesa do seu cliente que vai poder trazer problemas para ele ou, no mínimo, fazer com que aquela prova seja desconsiderada. E se é uma prova relevante para provar ali a inocência do seu cliente, pode ser bastante importante. Então, eu acredito que a maior questão está, para nós como advogados, está em conhecer, primeiro, todas as possibilidades que surgem aí um dia após o outro de falsificação, adulteração dos prints, dos metadados, das fotos, dos vídeos, enfim, quem garante que sou eu aqui agora? Eu posso ter feito um vídeo e pode ser uma outra pessoa Exatamente. aqui interpretando. Aí, só não posso deixar de falar, Amanda, que em setembro começa o nosso curso de pós-graduação aqui na ESA da Paulista, curso de formação de DPO, 450 horas. Vão ter professores aí do jurídico das Big Techs, pessoal das academias do Largo São Francisco, da GV, do Mackenzie, pessoal do escritório de advocacia. Não percam, é o curso de DPO mais completo hoje em São Paulo. E outra também informação muito Posso só importante. complementar sobre esse curso? Porque a gente fala curso, mas, pessoal, não é um curso curtinho, é um curso de pós-graduação, são 450 horas, é um curso extremamente completo. Eu vejo muita gente falando, nossa, eu quero trabalhar como DPO, mas não sei por onde começar. Como que faz para virar DPO? Porque não tem faculdade de DPO. E até agora não tinha nenhuma pós-graduação que tivesse ali o selo da ESA. Então, realmente é um curso inédito, é um curso de pós-graduação que vai te deixar extremamente qualificado, qualificada para atuar no dia a dia, na prática, como encarregado pela proteção de dados. O professor Solano falou, são pessoas que trabalham no dia a dia em Big Techs, que trabalham no dia a dia com direito digital, são acadêmicos referência nesse tema de direito digital. Então, assim, se você tem algum interesse em trabalhar, em atuar como DPO, ou às vezes até se você já atua, mas quer se aprofundar, quer se atualizar, quer garantir que você não vai ser substituído por outra pessoa que tenha feito o curso, eu realmente recomendo que vocês se inscrevam. Eu colaborei com o professor Muito bom. Solano para criar a programação do curso, tá sensacional e realmente Aí. imperdível. E outra notícia muito importante é que o São Paulo está ganhando no Corinthians por 2-0, aliás, como também era esperado, né? Mas voltando aqui para o nosso... Bom, aí o Vou fechar pessoal... a câmera depois dessa.
Outra coisa aqui, deixa eu ver, o pessoal está discutindo, daí entraram um pessoal com mais experiência no blockchain, então o pessoal estava comentando aqui. Aqui o Renato Costa comentando que dependendo do tamanho da ata notarial, compensa fazer em outro estado, uma informação, de repente até é mais barato mesmo viajar. Que mais? E ainda viaja, né? Ainda tem o Ainda benefício de gastar viaja, um pouquinho. exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muitos elogios depois, Amanda. Elogios, elogios. Eu estou contando uns 30 elogios aqui. Ah, que bom, pessoal. Eu serei uma das professoras nesse curso de pós de DPO, então espero vocês lá, vocês que estão elogiando. Aí tem uma pergunta da Maria Eduarda, que como você estava falando alguma coisa e eu não vi na hora que ela escreveu, eu não sei se você vai entender a pergunta. Ela fez assim, doutora, você não acha que isso irá deixar o judiciário ainda mais lento? Mas ela não fala o que seria o isso. E agora, sem o contexto, Bom, se não por acaso... sei, se a Maria Eduarda estiver aqui e quiser refazer a pergunta, estou à Perfeito. disposição. Aqui, a Lisandra tem uma pergunta boa. Ela quer saber se no caso de Story também é possível colher os metadados. Sim, é possível. E aí, o que você Muitas sugere para vezes ela? a ostentação está nos stories, ela sabe das coisas. Ela já stalkeou a parte contrária, sabe que muitas vezes a ostentação está lá nos stories, e sim, dá para fazer a coleta dos metadados, e inclusive, não sei se vocês, se essa parte se eu enfatizei bastante, quando vocês forem gerar esse tipo de prova, independente de como for, se for só extrair os metadados, só tirar o print, etc., façam a captura da tela de vocês acessando, tá? Isso é a Kátia Menecati de Barueri Em também vídeo, tinha em vídeo. a mesma pergunta sobre o Stories, também era possível coletar. O Fará Diniz fez um comentário aqui importante, que infelizmente a não preservação da cadeia de custódia tem custado a absolvição de abusadores de crianças e adolescentes nos meios virtuais. Assim, isso é complicadíssimo e esse problema é algo que está sendo assim exponencializado nas redes sociais, especialmente em redes de vídeos curtos, assim, tem realmente tido uma epidemia. Não sei se sempre houve essa mesma quantidade de pedófilos. Eu já ia até censurar a palavra aqui, porque tem algumas palavras que a gente não pode falar no YouTube e nas redes sociais, porque o algoritmo censura, mesmo quando a gente está falando sobre a lei ou alertando ali os pais, os educadores, enfim. E realmente tem sido assim alarmante a quantidade de pessoas que utilizam conteúdos de crianças com essas finalidades. Fazer a prova disso é algo bastante complicado, bastante difícil, e o desafio fica ainda maior quando fazem o seguinte: você publica uma foto inocente ali da sua criança na praia, na escola, enfim, e o pedófilo utiliza aquelas imagens para criar um deepfake e produzir pornografia infantil com uso de inteligência artificial. Então, assim, essas tecnologias que estão se tornando mais democratizadas, mais acessíveis, são utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. E quando eu falo em mal, é realmente uma coisa, é, assim, não tenho nem palavras. É complicadíssimo. Aqui Então, agora, Amanda, temos... evidentemente, sendo um caso desse nível de gravidade, faça a ata notarial, faça o relatório da Verifact, não opte só pelo print. A ata notarial vai ter a fé pública, mas não vai ter todo esse ambiente controlado para provar a autenticidade. Então, eu recomendaria, no caso de um conteúdo envolvendo pedofilia, optar pelo mecanismo da Verifact, que está de acordo ali com o ICP, que é responsável por todas as chaves e Tudo bem. certificados no Brasil e assim por diante. Amanda, o Renato fez um comentário aqui, se o tabelião não poderia ser induzido a erro na elaboração da ata notarial. Poder pode, assim como em diversas outras situações que você coloca ali na ata notarial, né? Então, realmente, essa questão que já foi apontada por alguém anteriormente, da falta de conhecimento do tabelião, às vezes você pode mostrar um print e se ele não tiver conhecimento, ele não vai ver que ali o WhatsApp é verdadeiro, enfim. Então, realmente, a forma com a maior segurança acaba sendo
o mecanismo da Verifact. Aqui eu não quero que pareça que eu estou fazendo publi ou propaganda, mas é que tem essa questão do ICP Brasil, tem a preservação da cadeia de custódia, tem todas essas preocupações e realmente, em termos de validade técnica e jurídica, é a forma mais segura de você mostrar que o conteúdo era aquele naquele momento e não tem como adulterar depois. Doutora, só um comentário que uma vez eu fui no tabelião para fazer a ata notarial e, assim, simplesmente ele pegou o celular da pessoa que eu queria registrar ali e se baseou unicamente no que ele estava vendo naquele celular, né? Ele não fez nenhuma atestação de que aquilo era um WhatsApp para começar a conversa, né? Eu poderia criar um aplicativo falso ali no limite extremo no limite extremo da coisa, aqui, digamos assim. Então, Ô, eu Renato, depois você preferi. passe o telefone desse tabelião aí, tô brincando, brincadeira. Não, Dependendo do mas caso, é nele que eu quero ir. não, é porque acontece, às vezes não tem conhecimento, simplesmente Sim. eu entreguei o celular e ele registrou o conteúdo ali, viu que era o número tal, tudo bem. Eu usei realmente, era realmente o WhatsApp, mas eu fiquei pensando nisso na hora de alguém criar uma situação de induzir o tabelião a erro. Foi há uns 2 anos isso, eu fiquei pensando nessa hipótese na época. E quando a gente está falando de vídeo ou de imagem, enfim, essas outras soluções que envolvem, que incluem também a captura de tela, etc., acabam sendo soluções mais seguras. E também tem a questão Uhum. que a gente mencionou de que o conteúdo pode ser apagado depois, e aí você não vai conseguir consultar, enfim. Então, realmente, para casos que são mais delicados, para casos em que tem uma chance maior de impugnação, casos envolvendo direito criminal, enfim, essa solução da Verifact é a mais segura que a gente tem atualmente, do meu ponto de vista. O É, que não quer dizer que a ata notarial não funcione para vários uhum. outros casos, ou às vezes só o print com metadados baste, e, enfim, isso depende também, sabemos muito bem, do juiz com quem o processo cai, né? Porque Uhum. às vezes depende tudo do juiz e vem algumas surpresas. O Muito Verifact, bom. só o problema que a gente está tendo hoje é esse limite temporal que eles estão passando, né, com essa atualização de versão agora. Eu estou com um caso que eu não consegui fazer a captura. Aí eu tive que instalar uma PK antiga no celular para ver se eu conseguia. Aí eu consegui meio que burlar aquilo e consegui fazer o registro. Mas assim, quem não E em conhece. termos de custo, saiu bem mais em conta do que se você tivesse feito uma ata. Não, é porque exatamente, exatamente. Aqui em São Paulo, acho que é 560 a primeira página, depois, e assim, era um registro de Além do meses de custo do conversa, tempo, assim, né? né? Quanto que vale a sua hora de trabalho como advogado para gastar ali, não sei, o trânsito da cidade de onde vocês moram, mas aqui em São Paulo você leva facilmente, às vezes, meia hora, uma hora para ir até a Uhum. esquina. Então, assim, você gasta ali 3 horas de trabalho do seu dia, mais o valor da ata, enfim, é uma conta que acaba ficando um pouco cara, né? Sim, eu cobro tudo isso do cliente, né? É. Obviamente. Gente, deixa eu só dar uma acelerada, porque assim, nós estamos muito, já passamos bastante da hora, Obrigado. dá vontade de ficar aqui até mais tempo, mas eu preciso liberar o pessoal da UAB, coitados, que eles têm, né, o horário deles. Vamos fazer uma última pergunta, Amanda, para a gente poder encerrar, que o Tiago Ferrarese está com a mãozinha levantada já faz tempo. Desculpa, Tiago, eu não tinha visto. Imagina, professor. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar aí na comissão e estar acompanhando esses eventos, dar os parabéns aí pelo Marketplace, né, lançado semana passada, e dizer que eu tive recentemente num evento da OAB, e nesse evento, acho que da Comissão de Empreendedorismo, teve uma palestra muito similar. E eu senti muita falta, Amanda, dessas coisas que você falou hoje na palestra que foi feita lá por um professor, dos casos práticos, né, de você trazer esta conexão e dizer, olha, isso serviu aqui, isso serve dessa forma, você precisa tomar um cuidado de registrar, enfim. E muitas das perguntas que eu tinha para fazer acabaram já sendo feitas aí, comentadas pelos colegas. E eu queria te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com a palestra. Logo no começo, você começou se descrevendo, né? Descrevendo fisicamente. E aí eu fiquei curioso com relação a isso, do porquê que você se descreveu dessa forma, se descreveu, né? Se você puder falar.
Era Ai, isso. Thiago, adorei sua pergunta. Não é do tema da palestra, mas acho super legal porque pode ter outras pessoas aqui que também nunca tinham visto isso e estranharam um pouco. Essa é uma boa prática de acessibilidade digital. Eu não sei se a gente tem pessoas cegas ou pessoas com baixa visão aqui no grupo, mas é interessante fazer essa autodescrição o mais detalhada quanto você puder ou quanto você sentir à vontade, mas para que as pessoas realmente cegas ou com baixa visão consigam enxergar do modo delas quem que está ali falando. Então, essa é uma prática de acessibilidade digital, que é um tema que a gente já trabalhou em outras ocasiões aqui na comissão. Eu não sei se a gente já trabalhou em um dos nossos encontros, mas é até uma sugestão interessante para um futuro encontro, porque o Brasil ainda está engatinhando em termos de acessibilidade digital, só que a gente tem milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, a gente ter uma preocupação com pessoas não só cegas ou com baixa visão, mas pessoas daltônicas, às vezes um e-book que a gente faz tem títulos ou coisas que não dá contraste, não dá para ler, então a gente não está se preocupando com as pessoas daltônicas ou com as pessoas surdas, quem publica textos sem legenda, as pessoas surdas não podem acompanhar. Então, essa autodescrição é uma das boas práticas de acessibilidade digital, voltada aí para as pessoas cegas ou com baixa visão, mas que faz parte de um pacote enorme de outras práticas que são bem interessantes da gente até trazer aqui para vocês, oportunamente. Exato. Exato. Aliás, na primeira reunião do ano passado, quando a gente inaugurou os trabalhos dessa gestão, a gente falou sobre isso, foi quando eu me apresentei, Tiago. E a gente tem várias preocupações, inclusive por sugestão da nossa presidente, Patrícia Vanzolini, de ter a paridade e a equidade na própria composição das lideranças e do grupo, né? Nós estamos já em quase 900 inscritos na comissão, 68% de mulheres. Então, a gente tem uma comissão que eu nem digo que ela seja paritária, né? Ela é majoritariamente feminina. Gente, é uma pena muito grande ter que encerrar, porque a Amanda dá um show, a gente nem vê o tempo passar, passou muito rápido, mas eu agradeço a todas e a todos aí pela participação, pela presença, pelas perguntas, pelos comentários. Quero saudar principalmente o pessoal aí de Assis, vou estar em Assis na quarta-feira que vem, junto com o pessoal aí da subseção. Então, um abraço a todas e todos, e aí vamos conversando no Telegram, todas as novidades nós vamos postando lá. Um abraço, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, Amanda. Show de bola. Show de bola. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos e a todas.